de unicórnio e do nosso bolo xadrez de unicórnio. Porque ele tem suspiro e tem asa. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue lá, a gente vai deixar aqui, a gente sempre sorteia essas coisas pro pessoal aqui da nossa cidade. Então, corram lá e também se inscrevam aqui no canal. E agora chega de enrolação. Sim, bora pro vídeo. Para começar a nossa receita, eu vou bater o meu creme de leite ninho. Eu já ensinei para vocês como fazer várias vezes, então todos os detalhes vão estar lá no post no blog. Então eu fiz os meus bolos coloridos porque eu queria que o meu unicórnio tivesse um interior um pouco mais divertido, digamos assim. Então eu vou cortar em cima e embaixo de todos os bolos e montar eles. Eu tô molhando com calda de açúcar, é só você misturar metade de água, metade de açúcar e colocar no micro-ondas por 30 segundos. Você também pode usar leite ou guaraná, depende do seu gosto. E aí tô colocando o meu creme de leite ninho no interior do bolo. O meu bolo ele vai ficar bem altinho, por isso que eu vou colocar esses pauzinhos, esses palitinhos, para que ele não deslize e não fique torto com o decorrer do tempo. Então aí eu coloquei os palitinhos, medi e cortei o excesso do que estava sobrando, que eu achei que o bolo tivesse ficado um pouco fora, digamos assim, do padrão. Então você vai cobrir o seu bolo com a mesma cobertura que você usou no interior, o mesmo recheio. Eu tenho um vídeo explicando como que faz essa crumb coat para ela ficar lisinha, então eu vou deixar também lá no post no blog. E eis que chegou a hora de fazer a nossa calda de açúcar para o nosso merengue italiano. Eu vou fazer o merengue italiano porque ele forma melhor as formas, ele é um pouquinho mais resistente ao calor e às mudanças de temperatura. Então eu vou deixar tudo preparado na batedeira e aí eu vou ligar a minha calda no fogo. Quando ela tiver com 110 graus, quando ela atingir 110 graus, eu vou ligar a minha batedeira e vou deixar ela bater. Quando ela atingir 118 graus, eu vou retirar ela do forno e vou ir despejando devagarzinho ali no cantinho da minha batedeira até esse açúcar ele incorporar nessa minha, como é que se diz? Nessa minha clara aí que estava sendo batida. Então eu vou colocar um timer de 10 minutos e vou bater esse suspiro por 10 minutos até ele ficar bem consistente. Como vocês podem ver, ele ficou super durinho e super consistente. Depois disso eu vou tingir ele da cor que eu quero e eu vou usar um método super legal para você conseguir colocar as cores e você conseguir, digamos que, controlar elas melhor dentro do saco. Então eu fiz uma camada de suspiro branco e uma camada de suspiro rosa. E aí eu fechei nesse papel, gente, isso daí é papel filme que a gente usa muito na cozinha. E aí você vai cortar um pedaço, fazer tipo uma salsicha, e aí você vai colocar dentro da sua manga de confeitar. Isso vai fazer com que você consiga controlar muito bem onde você quer que esteja o branco e onde você quer que esteja o rosa. Então eu vou colocar um pouquinho de suspiro e o molde da nossa asa, o molde vai estar lá no blog para vocês baixarem. E vou colocar o meu papel manteiga. E aí, gente, esse papel manteiga que eu tô usando é um papel que ele é bem bom. Tem um papel manteiga que não fica muito bom. E usando o bico de folha, você vai marcando a sua asa em cima do seu molde. Então aqui não tem muito mistério, é só você ir colocando, fazendo ela certinho. Depois disso, eu vou repetir o mesmo processo, fazendo um pouquinho nos lugares que eu acho que ficou meio abertinho, que a asa não ficou tão cheinha. E aí eu tô colocando um pouco de branco e um pouco de lilás. Como eu não quero controlar tanto, também para mostrar para vocês os efeitos diferentes que dão, com o meu outro bico de folha menor, eu tô fazendo o lilás na minha asa. Então pode ver que ele vai até um pouco mais da metade do meu rosa, para na hora que eu colocar o bolo na frente, ele apareça e destaque também, porque senão só vai aparecer a ponta rosa e não é isso que a gente quer que apareça todas as cores. Agora é hora de fazer a parte azul, então eu vou colocar um pouco de branco, vou jogar o suspiro azul, e aí para essa parte eu tô usando um acoplador, porque eu vou usar 2 bicos, senão você vai ter que fazer 2 saquinhos diferentes, com 2 bicos diferentes. E aí, até na metade da asa lilás, eu tô indo com essa partezinha azul.
E esse bico que eu tô usando pra fazer o meio é o bico pitanga. Então eu vou usar o bico pitanga pra fazer o meio e o bico folha também pra fazer a parte da asinha. Pra dar um toque final mais glamourizado, eu tô jogando glitter na nossa asa e vou levar ela pro forno pra secar a 90 graus. Enquanto isso, eu vou fazer o meu chifre do meu unicórnio com pasta americana, então eu vou moldar ele. E, gente, o meu chifre, toda vez eu faço ele fica meio bonitinho, aí ele não seca, porque eu sofri tanto pra fazer esse chifre secar que eu tive que colocar ele no forno e ele deformou inteiro. Por isso que agora ele tá de um jeito e no final vocês vão ver ele tá de um jeito totalmente diferente. Nada a ver. Então eu fiz o meu chifre, coloquei um palitinho pra eu conseguir enfiar no bolo e deixei ele secar. Enquanto isso eu fui fazendo as orelhinhas. Então para fazer as orelhinhas eu abri a pasta americana com o meu rolinho e usei um cortador de coração, um maior e um menor, para fazer a parte de fora e a parte de dentro da orelhinha. A parte de dentro eu pintei com corante dourado, porque eu queria que combinasse com o meu chifre, que também era dourado. Colei no interior da minha parte de coração maior e moldei a orelhinha para ela fechar e ficar assim bonitinha, parecendo uma orelhinha de cavalinho, muito fofa. E aí você também vai ter que deixar ela secar. Enquanto isso, eu fiz os olhinhos, então eu cortei com uma parte do coração, uma como se fosse uma meia lua, e aí eu fui com bastante cuidado e virei só a pontinha com o bisturi para dar aquele glamourzinho, para ficar aquele olhinho meio kawaii assim. E aí eu também pintei com meu corante dourado e vodka. E aí a gente vai deixar o nosso olhinho secar, então foi bem complicadinho mover ele daí, mas deu tudo certo. E aí eu vou colocar, gente, isso que eu tô usando é ganache na parte de cima do meu bolo. Então eu tô marcando onde eu quero a carinha dele. E aí tô colocando e fazendo essas como é que fala, gente? Esses escorridinhos assim. Lembrando de deixar um espaço na frente, porque é onde vai ser a carinha dele, então a gente não quer nada escorrido na carinha do nosso unicórnio. Aí, gente, eu tinha botado o chifre secar, eu tentei dar uma enrolada para ele ficar um pouquinho mais bonitinho. E aí vou pintar ele com o nosso corante comestível dourado e vodka. Também vou pintar o meu ganache. Para eu conseguir pintar, eu vou ter que levar ele na geladeira. E essa é a parte mais chata desse bolo. Depois que ele tiver todo pintado o ganache de dourado, a gente vai colocar ele onde a gente quer que ele fique e vai começar a montar. Então aí eu coloquei o nosso chifre e tô cortando a base da orelhinha para ela parar em pé. Eu tive um probleminha que a minha orelhinha, ela tombou. Então eu coloquei um palitinho de dente atrás de cada orelha. Arrumadas as orelhas, eu comecei a colocar os olhinhos. E aí, gente, a outra também caiu, coloquei atrás da outra. Arrumei certinho pra mostrar pra vocês. E nós começamos a colocar os suspiros. Eu acho que esses suspiros deveriam ter ficado um pouco menor, assim como o chifre. Mas, porém, contudo, todavia era o que tínhamos. Nós fizemos isso mais de 1 milhão de vezes. Quem acompanha a gente no Stories viu. Então tá lindo, tá mara, ficou perfeito. Então eu fui colocando, empilhando os meus suspiros de um jeito que ficasse como se fosse o cabelinho dele. A minha asa, depois de seca, ela vai ficar assim, então ela não vai mudar de cor, por isso que você tem que assar ela bem baixinho, senão ela vai queimar e vai ficar com a cor distorcida e não é o que a gente quer. Vou pegar minha asa e vou chuchar ela atrás, é mais ou menos, não tem muito segredo. Você vai colocar, ela vai grudar e aí vai estar pronto, né? Só dei um toque de glitter para dar aquela glamourizada, como eu já disse. Vale lembrar que os suspiros devem ser colocados perto da hora de servir o bolo, porque eles absorvem a umidade do ar e a do bolo também, até a da geladeira, e eles perdem a crocância e eles murcham, e aí eles não vão ficar gostosos, digamos assim. Bom, gente, então é isso aí, um beijo. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, até o próximo vídeo. Né?